Olá, meu amigo, minha amiga dele, tudo bem com você? Seja bem-vindo à quinta aula. Nós estamos falando sobre correlação e cotação. E agora eu vou mostrar para vocês como, de maneira mais sintética, você pode usar a curva de juros DI para poder precificar, né, o valor do dólar aqui no Brasil. Ok? Mas para isso, a informação que eu vou passar para você ela é extremamente objetiva. Tá? Só que para você entender o conceito dessa informação, nós vamos fazer toda uma digressão aqui para você entender o que efetivamente o que são os juros DIs, tudo bem? E nós já falamos, né, na aula passada, que você vai pegar os DIs mais líquidos, né, tirando o contrato do DI 21, que é o mais curto, a partir da série ímpar do 23, né, você vai pegar os DIs da série J mais líquidos e vai estar traçando aí a curva de juros. E daí você tem o DI 23, o DI 25, 27 e 29, né, de curto, médio e longo prazo. E se todos eles estiverem apontando para cima, né, é a tendência do ativo dólar tá precificando aí para cima, puxando o dólar para cima, a curva de juros puxando o dólar para cima. Que é assim que a galera usa, mas tem um jeito mais fácil e melhor de você perceber essa curva de juros do que você usar todos esses DIs, que é o que nós vamos falar nessa aula, nessa quinta aula. Ok? Pessoal, você então os DIs é a curva de o DI representa os juros dos títulos públicos. Vamos relembrar. Por que o DI foi criado? Entenda que deixa eu fazer uma coisa aqui em cima mais aqui, ó. O DI, ele é um contrato futuro, tá? É um contrato futuro de juros. O DI é um contrato futuro de juros, tá? Futuro de juros. De juros do quê? Futuro de juros. De juros do quê? Dos títulos públicos. Representa, tá? Aí se você for dar uma olhada nesse último aqui, é quanto o governo está pagando pelo empréstimo que você vai fazer ao governo na compra dos títulos públicos. Lembre-se que a curva de juros mostra para você o seguinte: quanto maior o tempo que você emprestar o dinheiro para o governo através de um título público, maior os juros que o governo vai pagar para você. Né? Porque é maior o risco. Quanto mais tempo você contratar um DI de 21, 25, 27, 30 anos, quanto maior o tempo, mais tempo você vai emprestar dinheiro para o governo, maior o risco que você tem, porque você não sabe o que vai acontecer com o governo daqui a 30 anos, por exemplo, daqui a 10 anos, por exemplo. Consequentemente, maior a precificação, maior os juros que o governo tem que pagar para você, e nós temos a curva de juros, tudo bem? Para que foi criado o contrato DI? Pessoal, imagine o seguinte, imagine um grande fundo de investimento. O contrato DI ele é criado para operações de hedge, tá? Eu não estou entendendo, olha, imagine que você tem um título público, você está comprado um título público longo, DI de 10 de 2020, aqui o vencimento em 2029. Tá? É um título público longo. Você está comprado nesse papel. Você comprou títulos do governo. Tá bom? Você comprou títulos do governo. Bom, o que acontece para o player se redear? Imagina que o player ele comprou 100 milhões de papel em títulos públicos. É muito dinheiro. O que acontece se o valor, e digamos que ele pagou R$ 100 aqui, né, nesse título público. Ele está comprado em 100 milhões. O que acontece com o valor que ele tem desses 100 milhões se o valor do título que valia R$ 100 cair para 90, por exemplo? Cair para R$ 90. Entenda. Você comprou um papel, um título público, com vencimento em 2029, pagando R$ 100, você tem 100 milhões lá. Se esse valor do título cair, você vai perder dinheiro. Você não tem mais 100 milhões. Você concorda? Você vai ter 90 milhões. 90 milhões. Você perdeu 10 milhões nessa transação. E o que o player faz para se redear, para se proteger, para criar uma trava nisso daqui? Ele vai para o DI. Então, entenda o seguinte: se para se proteger na compra do papel do título público,
tá? Para evitar que ele perca dinheiro, tá? Ele vai para o contrato DI. E daí agora para e pensa comigo. Para e pensa comigo. DI 029. Vamos ver quanto está o DI 029, o DI 29 aqui agora. O DI 29 está aqui, ó, DIF 29, 10.49, 10.5, 10.5. O que ele tem que fazer com os contratos futuros de DI para fazer uma trava através de hedge, para que ele evite perder com a variação dos títulos? Para ele evitar perder com a variação dos títulos, ele deve comprar o DI 29 ou ele deve vender. Lembrando que ele está comprado agora em 100 milhões, tá? Em 100 milhões em títulos públicos cujo vencimento é em 2029. E para criar um hedge, uma trava, o que ele deve fazer aqui com os juros, com o contrato futuro, para fazer uma trava? Para e pensa. Pensa um pouquinho e me fala. Conseguiu responder? Está com dúvida? Se você está comprado em títulos públicos para fazer uma trava de hedge, você deve comprar o DI F29 ou você deve vender? Bom, para você entender um pouco melhor isso, né, eu fiz toda essa digressão para você entender o seguinte, pessoal. Quando o preço do título, se o preço do título cai, o valor do DI, ele aumenta. O valor do DI, ele aumenta. Tudo bem? Por que isso, Oliver? Oferta e demanda. Oferta e demanda. Você imagina o seguinte, você comprou um título público a R$100. Aí tem muita gente que começa a comprar, muita gente começa a comprar o título público. De repente esse título público vai para 101. Muita gente começa a comprar, oferta e demanda. Se tem muita procura pelo título, o que o governo vai fazer? Esse valor do título ele vai aumentar. O valor do título vai aumentar. E o que vai acontecer com os juros, que é o prêmio pago pelo governo para as pessoas que estão comprando esse título? Para e pensa. Os juros é o prêmio que o governo paga para as pessoas comprarem o título. Se tem muita gente comprando esse título e o preço dele começa a aumentar, você concorda que os juros ele vai no sentido contrário? O governo vai ter que pagar cada vez menos juros, porque não faz sentido o governo pagar cada vez mais juros. Se tem muita gente procurando, o governo precisa ter lucro, ele vai diminuir os juros, que é o prêmio pago pelas pessoas que estão comprando esse título. Então, é uma relação inversa. Se tem muita gente comprando o título, o preço sobe e a taxa de juros cai. Se tem muita gente vendendo esse título, desovando esse título, para que o governo chame a atenção das pessoas para esse título, ele aumenta a bonificação, que é os juros. Então, é uma relação inversa entre o preço do título e os juros DI. Se o preço do título cai, o juro sobe. E se o preço do título sobe, os juros caem. Voltando à pergunta inicial. Se você está comprado com 100 milhões no título do DI 29, nos títulos com vencimento no 2029, para evitar que você perca dinheiro e para fazer um hedge, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar o DI ou você vai ter que vender o DI? Para e pensa. Bom, Oliver, se é uma relação inversa, se o preço do título cai e o DI sobe, para que eu evite que o preço do título caia de R$100 para R$90, eu devo comprar o DI. Comprar o DI para evitar que o preço do título caia. Sim, você está correto. Então você vai ter que comprar o DI 29 para evitar que o preço do título caia. Tudo bem? Oliver, cara, que complexo isso. Por que você está explicando isso? Para você saber o que é o instrumento DI. O instrumento de juros futuros, tá? Que muitos players fazem hedge nessa situação. Mas de maneira prática e objetiva, o que isso significa, Oliver, perante o dólar? É justamente isso que eu estou falando para você. Vamos apagar tudo isso.
Agora você vai entender. E agora vamos entender. Imagina os títulos longos. Um título longo de 29 anos. O que vai acontecer num cenário de risco em que as pessoas estão com medo, as pessoas querem começam a desovar os títulos longos. A incerteza começa a desovar os títulos longos. As pessoas começam a migrar o seu dinheiro para os títulos curtos. Curto. Por exemplo, aqui é o DI. Nós temos o DI 29 e, por exemplo, o DI 23. O que vai acontecer com o preço se as pessoas começarem a vender? Né? Se as pessoas começarem a vender o DI longo e começarem a comprar o DI curto. O DI não, o título curto, o título público curto. O que você acha que acontece com a curva de juros? Bom, Oliver, se a galera começa a desovar o título longo, né? Se a galera começa a desovar, começa a vender o título longo, a taxa de juros começa a ficar mais atrativa, o DI longo sobe. O DI longo, DI 29, ele sobe. E se a galera começa a comprar muito título curto, né? A taxa de juros do título curto, o DI curto, a curva de juros do DI curto, que nesse caso é o DI 23, ele cai. Exatamente. Então perceba que isso aqui mostra um movimento do risco financeiro, porque quanto mais tempo posicionado o mercado, maior o risco que você tem. E quanto menor tempo você tem de empréstimo por governo, menor o risco que você tem. Ok? Então quando há a migração do dinheiro dos DIs curtos, longos para os DIs curtos, você entende que a taxa de juros vai trabalhar de maneira contrária? E é aqui que existe uma situação chamada spread. O spread, ele é justamente a diferença entre a curva de juros do DI longo com o DI curto. Se você fizer o DI 29 menos o DI 23, você vai ter a curva de juros, a variação da curva de juros, que vai influenciar diretamente na cotação do dólar. Você entendeu por causa de o que isso significa? Os players estão tirando o dinheiro dos títulos longos e migrando o dinheiro para os títulos curtos. Consequentemente, a curva de juros do título curto vai diminuir e a do título longo vai subir. E a diferença entre eles, que é o spread, vai precificar a moeda, porque o dólar segue os DIs, a curva de juro. O dólar é juros, a moeda é juros. E se você fizer isso, você vai descobrir, você vai chegar nesse gráfico que eu vou mostrar para você agora. Então, agora de maneira prática e objetiva, depois dessa explicação aqui, do que é o contrato futuro do DI, que é utilizado, foi criado para fazer travas das pessoas que compraram os títulos públicos. Que você sabe que quando se o preço do título sobe, o DI cai. Que quanto maior o tempo posicionado no DI longo, maior o risco. E quando o mercado que está com aversão ao risco, ele vai tirar a grana do DI longo, vai migrar para o curto. Tudo bem? E que a diferença disso é chamada spread. Nós vamos criar agora aqui no dólar, aqui no Profit Chart, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, que é justamente o spread, que é a diferença do DI longo menos o DI curto. Vamos criar aqui uma nova tela aqui, ó, do zero. Ó. Aqui. Então você vai abrir um gráfico, aqui chamado DI 29. Perceba que é um gráfico de 1 minuto. DI F29. Tudo bem? DI F29. E daí você vai colocar inserir indicador, vai digitar spread. Você vai digitar o indicador chamado spread. E vai inserir em nova janela, spread. E vai dar OK. Perceba que agora ele deu uma linha para você aqui, ó.
Só que essa linha, por padrão, sempre vai ser o DIF29 que você escolheu como gráfico principal, menos o IBOV. Você não quer saber o IBOV. Você vai clicar com o gráfico aqui, na linha, botão direito, propriedades do spread. Aí você vem aqui, ó, tá escondidinho, meio bugado no Profit aqui, ó, ativo, ó, aqui nessa aqui, vai colocar aqui, vai aplicar aqui e vai tirar o IBOV, vai tirar o IBOV e vai colocar o DIF23 aqui e vai aplicar. Agora perceba aqui, ó, o que aconteceu. Você vai ter o spread DIF29 menos o DIF23, que é justamente isso aqui. Oliver, quer dizer que o dólar segue isso aqui? Prova para mim. Vou provar. Aqui em cima agora, eu vou fazer uma maracutaia, tá? Eu montar essa tela. Aqui em cima é o gráfico do DI29, certo? Isso aqui é o gráfico do DI29. E eu não quero ver o DI29. Eu quero ver o dólar aqui em cima para comparar o movimento do dólar com o spread da diferença do DI curto com o DI longo. Tudo bem. Agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui em cima, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui inserir indicador e vou colocar aqui comparação, tá? E vou colocar o dólar, aqui na janela, inserir. Vou dar OK. Tá? E agora, olha que interessante, ele abriu uma nova indicador. Eu vou minimizar aqui em cima, eu vou minimizar aqui a janela, ele abriu um novo indicador. Agora você tem aqui a janela do spread, ó, DIF29 menos DIF23. E aqui embaixo eu tenho a comparação do que? Olha aqui, ó, DI29 com o DI22. Eu não quero DI29 com 22. Você vai clicar aqui em cima, mais uma vez, ele abriu, você vai aqui entrar nas propriedades da comparação. Você vem aqui agora em ativos, você tira, você não quer comparar os DIs, você vai tirar, tá? E você não consegue tirar o ativo principal que é o DI, que você está olhando aqui, você não consegue tirar o ativo principal que é o DI. Aí a gente vai usar uma maracutaia, eu vou colocar o dólar aqui agora, vou colocar o WDO aqui, deixa eu procurar, DOLFUT, adicionar, e vou aplicar, ok? E vou deixar todos em formatos de linha. Ok? Propriedades automático, linha. Vou dar uma cor, para o dólar. O dólar eu vou colocar aqui na cor da linha, uma cor fúcsia, púrpura. E o DIF29, eu não quero comparar o dólar com o DIF29 aqui embaixo. Eu vou pintar na cor do fundo da tela para ele ficar invisível, para não atrapalhar a minha percepção. Eu vou pintar ele no cor do fundo da tela. Você vem aqui, ok? E aí você vem aqui, ó, DIF29, e eu vou pintar ele no cor do fundo da tela, customizar a cor do fundo da tela, eu vou dar OK e vou aplicar. Agora deixa eu pintar minha tela aqui numa cor só, né? Suavizar a cor de fundo e legal. Agora o que nós temos aqui, ó? Não ficou bem escondidinho, né? É só você pintar aqui, esqueça essa linha cinza aqui, foca na linha fúcsia, né? Aqui você pode até pintar de uma cor diferente. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais escuro aqui. Aparência, customizar, custom. Aí ficou mais escuro ainda. Será que o dólar segue o DI ou o DI segue? Agora eu vou colocar para baixo aqui a curva de juros. Ó. Olha que interessante, pessoal. Essa é a maneira mais simples do que você ter todas aquelas curvas de juros seguindo. Oliver, por que você não foi sintético e já falou isso para mim direto? É só seguir aqui a curva de juros. Sim, pessoal, mas eu quero que você entenda o que é o contrato futuro de juros DI, por que ele foi criado para proteção dos títulos públicos, como os players fazem hedge e por que isso funciona quando há a migração do dinheiro dos títulos longos para os títulos curtos e como isso influencia na taxa de juros e você cria o spread. Agora olha aqui para mim, ó. Pessoal, não é isso aqui em cima é a linha do dólar. Não é o dólar, não é o DI que segue o dólar, é o dólar que segue o DI. Oliver, isso aqui é gatilho de entrada? Mais uma vez, não. Isso aqui é para você ter o direcionamento da força da tendência, para onde está o mercado. E quando tiver divergências, quando houver divergências entre o spread do DI
do longo menos o curto, e o dólar, você tem chances de venda, de compra e assim sucessivamente. Tá? É nesse sentido que eu quero que você entenda. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Isso aqui, pessoal, vai ajudar melhor, vai ajudar você a perceber para que lado está o mercado. Para que lado está o mercado. Perceba que eu estou com 1 minuto aqui. Você pode colocar 5 minutos também, se ficar muito poluído para você. Ó. Aí você amplia aqui, ó. Ok? Aí eu crio uma janelinha para entender para que lado está o mercado. Por exemplo, perceba agora que a taxa de juros está caindo. A taxa de juros está caindo. O dólar está vindo testar uma resistência aqui. Olha, não sei se você está percebendo na sua casa. Olha aqui, ó. Aqui é uma resistência para o dólar. Olha aqui, ó. Aqui é uma resistência para o dólar. Ó. Perceba. Se o dólar vier a testar essa resistência, e como a taxa de juros está caindo, a chance de eu vender nessa resistência é muito grande, gente. A chance de eu vender nessa resistência é muito grande, porque o preço tende a seguir a taxa de juros. Então, se porventura o dólar vier a testar essa resistência, porque eu estou vendo, ó, o preço defendeu aqui, defendeu aqui, defendeu aqui, defendeu aqui. Se vier a testar de volta, e como o juros está caindo, eu vou meter o dedo para a venda. Você está entendendo? É para isso que serve toda essa explicação que eu falei para você. Agora você sabe o que é a curva de juros, você sabe o que é os títulos públicos, você sabe o que são os DIs, contratos longos e curtos, você sabe que eles são utilizados para hedge, para os grandes players que têm grandes posições montadas nos títulos públicos, e quando eles trabalham a migração dos títulos longos para os títulos curtos, o que acontece com a taxa de juros e como através do spread do título longo menos o curto, você consegue criar um parâmetro de seguidor que te coloca sempre do lado mais provável, do dólar. Ok? Então é isso, né? Eu vou terminar por aqui essa série. A gente vai continuar falando sobre cotações e correlações, só que agora não mais dentro do viés aqui das curvas de juros DIs. Eu vou comparar o dólar com o ouro, eu vou comparar o dólar com o USD. Essa série ela continua, mas de maneira prática, operacional e objetiva, é isso aqui que você vai ter que criar e agora você sabe o porquê que isso funciona. Grande abraço, deixa o like, sucesso e até a próxima aula.